Boa tarde! Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Obrigada pela tua participação, obrigada porque você está sintonizado nessa rádio que é a melhor rádio do Brasil. Obrigada a você que toda terça-feira, a partir das 13 horas, está aqui conosco no programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral. Você sabe que esse programa, ele tem como missão, semanalmente, trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você a percepção do processo terapêutico que é o Livremente. Isso significa que toda semana, quando você está aqui com a gente, você faz um pouquinho de terapia. Porque o processo terapêutico ele tem a ver com o autoconhecimento, ele tem a ver com a compreensão de quem você é e a compreensão também do que acontece com você e o que acontece com as suas emoções. O processo terapêutico, ele é estabelecido para que você entenda, para que você compreenda quem você é e como o que você sente atrapalha o seu dia a dia, a sua convivência e os seus relacionamentos. Então, toda semana, quando você estiver aqui ouvindo esse programa, entenda que você está fazendo um pouquinho dessa nossa terapia, chamada Livremente. Ok? E hoje eu quero falar um pouquinho com as pessoas como nós, que trabalhamos, né, e buscamos e nos voltamos para a espiritualidade. Todas as religiões, e aqui eu não vou focar somente em uma, todas as religiões ela tem um propósito de encaminhar pessoas a encontrarem, né, uma força maior, um ser superior, e todas elas vão ditar algumas regras e vão trazer alguns ensinamentos que têm o objetivo de evoluir a cada um. E eu quero fazer hoje uma reflexão e eu vou usar como base a minha base de fé, já que eu professo a fé cristã. Porém, a Bíblia, ela é o nosso manual e ela também é guia, instrução para muitas outras religiões, que se pautam também na Bíblia, e também para pessoas que são estudiosas, pessoas que querem buscar, ter um encontro de si mesmo, usam também a Bíblia como fonte de estudo e fonte de alimento. E realmente, a Bíblia realmente é tudo isso. Ok? O que a Bíblia fala a respeito das emoções, hein? O que a Bíblia vai falar conosco a respeito de emoções? A Bíblia fala a respeito de emoções? Será que Deus se preocupa com a sua emoção? Será que há alguma instrução a respeito do que nós sentimos? É importante o que nós sentimos? Como é que é isso diante da palavra? Bom, eu vou partir de um versículo de Gálatas, Epístolas a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Por que aqui está dizendo que contra essas coisas não há lei? Porque toda lei instituída é para conter o mal ou para garantir o direito, né, daquela pessoa ou o seu direito próprio. Então, lei é para isso. E aqui está dizendo, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque não o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, quem tem ou quem expressa não comete crime algum. Concorda comigo? Pensa bem. O versículo fala de um fruto formado por vários gomos. E esses gomos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, eu entendo que para expressar ou ter uma essência que expresse a vontade de Deus ou que expresse a elevação nossa enquanto pessoa, eu preciso passar pelas minhas emoções. Porque amor você sente. Então, amor é emoção. Alegria você sente. Então, a alegria é uma emoção. Paciência você expressa, você tem. E a paciência vai passar pela sua emoção. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, eu tenho que entender tudo nas minhas emoções que me impedem a expressar esse fruto. Porque você expressar o fruto do Espírito será uma evolução de cada um enquanto, no caso aqui, cristão, enquanto cristão, essa expressão. Ora, e quando é que eu percebo que eu não expresso amor? Uma pessoa que não expressa amor é uma pessoa que não teve expressão de amor. Uma pessoa que, quando era bebê, quando era criança, lhe faltou o amor de mãe, por exemplo. Uma criança, um bebê, alguém que durante toda a sua vida ela não teve a expressão, o cuidado do amor de um pai. Então, é difícil para pessoas que não foram amadas expressarem amor, porque a falta de amor vai traumatizar. Uma criança que não recebe amor de mãe, que não recebe amor de pai, ela gera dentro dela um sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição vai fazer com que ela seja vazia da expressão de amor. E quando ela considerar, ou quando ela tiver o sentimento por alguém, aquele sentimento será doentio. Será um amor ou uma expressão de sentimento, que a gente não pode chamar isso de amor, será uma expressão de sentimento que vai levar aquela pessoa rejeitada, não amada, vai levar esse rejeitado a ter um comportamento de posse, de domínio sobre o outro.
de ciúmes doentios, porque ciúme não tem nada a ver com amor. Muito pelo contrário, porque se formos citar a Bíblia aqui, a Bíblia também vai falar que ciúmes também não agradam a Deus e que, inclusive, quem manifesta ciúmes ou quem se permite corroer por ciúmes, há até um alerta com relação à própria salvação. Então, eu preciso compreender que a minha espiritualidade, sim, vai passar pelo meu mental. A minha espiritualidade para desenvolver vai passar pelo meu mental. Vai passar pela minha capacidade de me autoanalisar e de decidir. Porque muitas pessoas consideram que todas essas coisas e que o fruto do Espírito seria um dom dado por Deus. Porém, quando trata de emoções, todos nós temos que compreender que tem muito mais a ver com um autoconhecimento, uma autocorreção e uma decisão de mudança, uma decisão de tratamento no meu ser, na minha personalidade, para que eu possa desenvolver. Então, saúde mental, ela é importante em todas as circunstâncias e todas as situações. Saúde mental, ela é primordial para que haja desenvolvimento espiritual. E aí a gente vai bater um tanto quanto de frente com pessoas que consideram que tudo relacionado às suas emoções você pode tratar espiritualmente. Queridos, entenda uma coisa: existem males espirituais que vão afetar as suas emoções. Existem males espirituais que vão atiçar em você a ira. Existem males espirituais que vão atiçar em você algumas perturbações. Então, existem males espirituais e existem vibrações negativas, sim, que vão afetar a sua vida num todo, e isso vai refletir também nas suas emoções. Ok? Então, neutralizadas de todas as formas, aquilo que é influência negativa, eliminadas, combatidas, todas as influências vetadas na sua vida, todas as influências espirituais do mal, a decisão é sua em prosseguir com esse processo. Até mesmo porque, quando nós não tratamos das nossas emoções, nós geramos e criamos brechas. Nós criamos brechas para que sejamos alvos fáceis. Então, quando em Gálatas, capítulo 5, verso 22, vai falar do fruto do Espírito, e esse Espírito aqui é o Espírito de Deus, quando vai falar desse fruto, que é um conjunto, é uma fruta com gomos, para você ter essa fruta, para você ter esse fruto e para você expressar isso, é necessário que você cuide das suas emoções. Então, uma pessoa que não vivenciou amor, ela não é capaz de amar. Ou, se ela considerar que ama, o amor dela será doentio, o amor dela será cheio de ciúmes.
E para se vivenciar esse amor e para se manifestar esse amor, é necessário que essa pessoa busque o entendimento, busque a cura desse trauma, busque a restauração. Associado ao amor de Deus, que é incondicional, associado ao amor de Deus, que tem a capacidade de preencher todas as lacunas, saradas essas feridas, tratadas, superadas, ressignificadas, poderemos desenvolver amor. O fruto, um dos gomos desse fruto também é a alegria. Muitas pessoas, e eu costumo dizer, eu costumo ensinar dessa forma. Quando você vê uma pessoa muito ranzinza, quando você vê uma pessoa murmuradora, quando você vê uma pessoa azeda, sabe? Aquela pessoa que parece que não gosta dela própria, não gosta de ninguém e expressa isso. Eu costumo dizer que essa pessoa, ela é muito sofrida. Sabe por quê? Porque dor tira a nossa alegria. A dor tira a nossa alegria de viver. Se nós não temos alegria em nós, se em toda a nossa vida não tivemos motivos para sorrir, mas se na nossa vida, se na nossa caminhada, se desde a tenridade fomos constantemente atacados, desprezados, menosprezados, se desde pequeno uma pessoa ouve somente palavras de desânimo ou palavras de acusação, ou se preferir até palavra de maldição, já que nós estamos trazendo esse contexto aqui, o que significa isso? Significa que alguém que nunca recebeu um elogio, alguém que sempre ouviu na sua casa, dos seus pais, alguém que se acostumou a ouvir que ela não vale nada, que ela não tem direito a nada, ou que ela nunca vai ser nada na vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo agora esse programa já passaram por isso. E se você tem dificuldade de ver alegria na vida, ou se você tem dificuldade de se alegrar até mesmo com pequenas coisas, ou com coisas simples, isso pode ser indício na sua vida de que a sua alegria ela foi roubada. Porque quando nós não somos expressão da alegria de uma casa, quando nós não somos, quando criança, expressão da alegria dos nossos pais, essa alegria ela fica mortificada em nós. A alegria não tem nada a ver com rir de uma piada. Alegria é um estado de espírito, é uma sensação, é uma emoção que te coloca, que eleva a tua autoestima e que faz com que você sinta-se encorajado. Então, a alegria em nós vai ter essa capacidade de trazer para cada um de nós a vontade de estar de pé e a vontade de ir adiante. Então, precisamos cuidar e tratar das nossas emoções para que haja em nós e nós possamos desfrutar e possamos também exercitar e possamos também exercer isso.
Porque se não temos formado, precisamos identificar o que não temos. Então, quando eu leio esse versículo, e quando eu penso nas minhas emoções, eu tenho que entender o que eu não tenho. Eu recebi amor, eu expresso amor. Eu sou uma pessoa alegre, eu expresso alegria, eu irradio alegria. As pessoas à minha volta sentem-se bem comigo. Já viu a persona não grata? Aquela pessoa que não é bem-vinda? Você já reparou em algumas situações, em algumas circunstâncias, pessoas que quando chegam no local, a maioria das pessoas querem sair de perto? Você já reparou isso? Aquela pessoa, ela é a expressão de um sofrimento. Aquela pessoa, ela é a expressão de alguém que sofreu muito e que não conhece a alegria e que não tem alegria em si. Por isso, também não vê alegria ou não compreende a alegria nas outras pessoas. E a alegria do outro vai incomodar. A alegria do outro vai constranger. A alegria do outro vai fazer incômodo. Então, preste atenção em tudo que você está ouvindo aqui hoje, para que você possa compreender nas suas emoções o que lhe falta. Para que você possa compreender nas suas emoções o que está lhe faltando. Porque é um processo. O domínio próprio, que também seria um gomo desse fruto. O domínio próprio se constrói ou é um dom de Deus? O domínio próprio você precisa ter, e para ter esse domínio você precisa controlar as suas emoções. Então, compreenda que se eu pego a Bíblia Sagrada e eu vou meditar no que ela diz, ela vai me encaminhar a um pensamento e ela vai me encaminhar a um confronto. Isso vai me levar a uma reflexão. Quando eu leio esse versículo, quando você ouve, você ouvinte, agora você está ouvindo. Quando eu recito esse versículo, isso para você, esses elementos, essas emoções, são fáceis de você compreender? Ou você reconhece que está um pouquinho distante? Ou você se identifica com algumas e reconhece que outras você precisa trabalhar um pouco mais? Quando eu recito esse versículo e eu digo, fruto do Espírito é amor, eu tenho ou não? Eu expresso ou não? Eu desenvolvo isso ou não? Alegria, eu tenho ou não? Expresso ou não? E assim vai ser para cada uma delas. Questione-se a si mesmo. Paz, paciência, amabilidade, eu tenho, eu expresso, eu tenho bondade em mim, eu sou uma pessoa boa, eu tenho palavras de bondade, eu tenho bondade em mim, porque o quesito bondade é uma faca de dois gumes. Porque tem muita gente que vai se considerar bom ou boa e vai se achar acima, né? Acima de qualquer coisa, acima da lei, por se considerar bom.
Bom no sentido de, eu nunca matei, eu nunca roubei, então eu sou uma pessoa boa. Mas se você desejar a morte de quem mata, se você desejar a morte de quem rouba, você continua sendo bom? Ou essa bondade expressa só quem você é? Porque quando você se diz bom, mas você deseja o mal de quem te faz mal, ou o mal de quem é malvado ou tem maldade, você não está expressando uma outra característica que está ligada também à bondade, que seria a misericórdia. Então, cuidado quando você disser que é bom, mas você não for misericordioso, por exemplo. Está vendo como a palavra ela te leva a levar uma reflexão de quem você é e de como estão as suas emoções? Então, eu posso me considerar uma pessoa boa, mas necessariamente eu não exerço, então, a bondade. E se eu não exerço a bondade, eu estou longe de alcançar e de elaborar esse fruto do Espírito, que nada mais é do que o fruto das emoções equilibradas. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. E você, quando ouve esses elementos, você se sente à vontade ou isso incomoda um pouquinho você? Bom, vou deixar você pensando um pouquinho, vou chamar aqui um intervalinho e a gente volta já já. Olá! Estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Obrigada a você, querido ouvinte da Rádio Contemporânea 990M, que tem aí acompanhado, compartilhado, estado aqui conosco toda semana, nesse programa, que é um programa preparado para que você faça um pouquinho de terapia toda semana aqui conosco. Então, o programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral, é para que você tenha um pouquinho desse entendimento e tenha um pouquinho dessa compreensão de todo esse processo que é o Livremente, com a doutora Rose Cabral. Aí, no primeiro bloco, estávamos falando aí de emoções, de equilíbrio emocional, e estamos meditando aí um versículo da Bíblia, da Palavra de Deus, porque muitas pessoas consideram que cuidar da sua espiritualidade nada tem a ver com tratar da sua saúde mental. Outras tantas acreditam que, a partir do momento que você trata do teu espiritual, automaticamente o teu emocional vai ficar curado. Então, aí no primeiro bloco, trouxemos algumas considerações e trouxemos também aí, no pensamento, o seguinte, que o espiritual tem mais a ver com saúde mental do que a gente pensa. Então, estar evoluído espiritualmente, né? Ser uma pessoa madura na fé, ser uma pessoa que verdadeiramente possa expressar o poder de Deus, tem muito mais a ver com saúde mental do que a gente pensa. E nós aí no primeiro bloco, você que está chegando agora, nós lemos versículo de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu acredito que talvez os mais difíceis, né, estejam aí nesse mansidão e domínio próprio. O que é mansidão? Mansidão é ser manso. Mansidão é ser tardio
em irar-se. Mansidão é ficar frio diante de uma circunstância. Mansidão significa manter a mente equilibrada para raciocinar diante uma situação conflituosa ou diante de uma situação de muito estresse. Então, ser manso nada tem a ver com ser bobo. Ser manso nada tem a ver com ser passivo. Porque a pessoa que se permite a uma passividade é aquela pessoa também que vai se permitir a sofrer abusos. Então, gente, mansidão nada tem a ver com passividade, porque passividade é expressão nas emoções de pessoas que estão sendo abusadas em todos os sentidos, abusadas emocionalmente, abusadas sexualmente, abusadas economicamente, seja qual for o tipo de abuso, seja qual for o tipo de exploração. A passividade é uma característica das pessoas que sofrem ou se submetem a abusos, a relacionamentos abusivos. São pessoas que se permitem, que não sabem dizer não, que não sabem dizer chega, que não sabem estabelecer um limite. Então, passividade nada tem com mansidão. Mansidão é diferente. Mansidão. Mansidão é a capacidade de, em um momento de estresse, manter a calma, manter o raciocínio, ainda que esteja preocupado, ainda que aquilo possa gerar um nervosismo. Mansidão não é passividade. Mansidão é a capacidade de manter o raciocínio em situações conflitantes ou estressantes. E situações estressantes, nós estamos expostos todos os dias. Nós estamos expostos a situações estressantes todos os dias. Basta acordar, basta lembrar que é tempo de pandemia, basta lembrar das dificuldades, das coisas que estamos impedidos de fazer e realizar, que aquilo já vai gerar um estresse. Então, a mansidão é um elemento que eu preciso ter para que, em momentos de crise, eu possa estabelecer tomadas de decisão. E aí eu te pergunto, como é que está o teu grau de mansidão? Você é daquele que chuta logo o pau da barraca? Você é daquelas que roda a baiana? Você é daquelas pessoas que quebram o barraco? Como é que é? Como é que é? Teu pavio é curto? Como as pessoas definem você? Como as pessoas expressam o seu temperamento? O teu temperamento ele é expressado por alguma dessas expressões que eu citei aqui? Se sim, você precisa cuidar das suas emoções. Por quê? Porque a falta de mansidão, porque as tomadas de decisões sem um prévio raciocínio,
na pressa, sem analisar, geram consequências para cada um de nós. Consequências essas irreversíveis. Porque se você assina um papel, uma declaração, sem raciocinar, sem pensar, talvez você esteja entregando, abrindo mão de algo que com mansidão você manteria. E associados à mansidão, eu vou definir como mansidão também fazendo parte do domínio próprio, do controle de si mesmo. Porque esse versículo em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, o que isso vai expressar para nós? Vai expressar o seguinte: olha, não dá para agir sem pensar. Não dá para você não avaliar, não considerar todos os elementos que estão à sua volta e que precisam ser elaborados. Então, você tem exercitado esse domínio, você tem construído esse domínio, você tem esperado que desça pronto para as suas emoções. Você acredita realmente que todas essas coisas, elas não precisam da elaboração do seu caráter para acontecer? Então, a Bíblia está repleta de citações, e hoje aqui eu trouxe uma somente, para que cada um pense, analise e verifique e se certifique e tenha consciência de que é necessário o equilíbrio das suas emoções e é necessário que você trate as suas emoções. Porque se você teve problemas de rejeição na sua infância, se você não sabe amar, e se consequentemente não sabendo amar, você vai expressar um amor doentio para com alguém. Consequentemente, nessa casa e na sua vida você não vai ter paz, porque a desconfiança, ela vai te consumir o tempo inteiro. E mais adiante, vai levar você a ter reações violentas, a discussões, a contendas, a porfias, que te levam à quebra de toda uma construção espiritual também. Então, quando eu trabalho as minhas emoções e eu preciso entender quem eu sou, e se de tudo que nós já falamos até aqui, você realmente entende, compreende que falta, tem uma falta, está faltando. Está faltando amor na minha expressão, está faltando paz na minha casa, está faltando domínio, está faltando mansidão. Eu preciso me conscientizar. Eu preciso me conscientizar. E aí você vai dizer, não, mas quando eu me conscientizo disso, eu peço a Deus que me dê. Eu peço a Deus que me dê. Existem coisas que são respaldadas na palavra que Deus dá, como, por exemplo, sabedoria. Se você pede sabedoria, Deus dá sabedoria. Mas, consequentemente, se Deus te dá amor e você não expressa, com certeza o problema não está com o que Deus está dando.
mas também com a forma que você está expressando. Aquilo que você recebe de Deus, mas você não expressa entre os seus e você não expressa no meio dos homens. Então, querido ouvinte, como estão as suas emoções? Você tem domínio das suas emoções? Se você não cuidar das suas emoções, você acredita que terá domínio? Porque se você é como folhas secas que o vento leva, como juntar depois? Se você se permite se fragmentar, ou se as tuas emoções estão tão fragmentadas, e se um vento consegue espalhar as suas emoções, se circunstâncias, pessoas, palavras levam você a ter as suas emoções espalhadas, a ter um descontrole, como juntar? Como fazer para juntar todas essas coisas? O processo terapêutico, ele consiste nisso. E a intenção aqui, sim, é conscientizar você a tratar e a cuidar das suas emoções. Sim, a intenção aqui é essa. O programa Livremente é para isso, para que você se conscientize. Porque você fazendo a tua parte, esse Espírito e esse fruto do Espírito de Deus, ele vai começar a manifestar em você. Então, reconheça que a tua vida difícil pode ter deixado marcas em você. Ter o corpo marcado não é o problema. Ter cicatrizes na nossa alma não é o problema. O problema vai estar, e o problema é se toda vez que aquela ferida é tocada, sangra, dói, então ela não está sarada. E, infelizmente, as forças espirituais da maldade adoram vir assim com o dedo e perfurar aquilo que já está dolorido. As forças espirituais da maldade. Sim, porque tem muitos opositores. Há muitos opositores que não vão querer que você se recupere ou que você se cure. Especialistas em virem com os dedos, tocarem naquela ferida, fazer doer, fazer inflamar, infeccionar. E assim, infelizmente, eu vejo que muitas pessoas entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a vida delas não evolui. A vida delas não cresce. A vida delas não expressa verdade ou realidade. É sempre um sofrimento ou um retorno constante. Então, cuidar das suas emoções é também fazer uma cura interior ou fazer uma cura da alma. A sua mente, ela faz parte da sua alma. As suas emoções, consequentemente, também vão estar na sua alma. O que o salmista fala para Deus? Senhor, tira minha alma do cárcere. O que seria uma alma no cárcere? A alma no cárcere são aprisionamentos.
aprisionamentos espirituais, porém atados nas emoções. Cativeiro de depressão, cativeiro de medo. Tudo isso vai passar pelas tuas emoções. E repito, neutralizadas todos os opores espirituais, neutralizados todos os opositores espirituais, a tendência é que, neutralizado, a sua vida mude. Ora, mas se mesmo que você opte ou faça, ou já tenha sido submetido a um trabalho espiritual, você vê que a sua vida não evolui, é porque precisa também tratar o seu caráter. É porque precisa também tratar o que você pensa a respeito de alguma coisa. É porque também precisa tratar a respeito da forma que você vê uma determinada circunstância. É porque também vai depender de compreender o quanto de tolerância, o quanto de paciência, o quanto de resignação você precisa desenvolver e você não tem. E ter e desenvolver todas essas coisas nada tem a ver com acreditar em Deus. Porque podemos acreditar, sim, em Deus, mas nos sentirmos impotentes diante de mudanças. Falando de mudanças. E é isso que, quando desenvolvemos o fruto do Espírito, estabelecemos. Estabelecemos mudanças. Quando compreendemos, entendemos as nossas dificuldades de quem nós somos. Estabelecemos mudanças quando decidimos estabelecer um ponto final. Quando decidimos curar a ferida que sangra, a ferida que não sara. Quando decidimos e aceitamos, me ajuda, toca nessa ferida. Porque a ferida era para ser limpa. A ferida que está infeccionada, ela tem que ser raspada, vai ter que arrancar a pele, vai ter que arrancar a casca, vai ter que botar uma medicação. Pode ser que arda, pode ser que doa, mas, nesse caso, a dor é para sarar. A dor é para curar. E muitas vezes as pessoas não buscam ajuda terapêutica. Muitas vezes as pessoas não buscam um atendimento por considerar que a sua saúde mental ou a sua saúde emocional não precisa de um investimento, por exemplo. Só que se você não cuidar das suas emoções, vai começar a psicossomatizar tantas coisas. É o caso das pessoas que têm úlcera nervosa, por exemplo. É o caso das pessoas que têm alergias. Até alguns casos de câncer. São situações que vão psicossomatizar, que vão desenvolver, que vai estourar no teu corpo, porque você não olhou, não cuidou, não atentou para aquilo que estava doendo, para aquilo que estava dando sinal que precisava ser tratado. Mas, infelizmente, o orgulho não deixou, a vaidade não deixou. O receio não deixou.
Porque se você tem vergonha de dizer que está cuidando das suas emoções por causa da opinião de outro, não vou cuidar das minhas emoções. Afinal de contas, eu sou um líder espiritual, por exemplo. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está aí ouvindo, entenda uma coisa: nós somos gente. Pastor, pastora, missionário, missionária, você aí que está ouvindo, você é gente. E gente é formada de emoções. E para evoluir espiritualmente, eu preciso tratar das minhas emoções. Com certeza, dentro do nosso meio cristão, se muitos líderes tivessem cuidado das suas emoções, não teriam cometido suicídios. Como nós temos visto e como vimos há um tempo atrás, e como volta e meia ouve-se aí nos noticiários. Porque se alguém comete suicídio, antes de cometer o suicídio, adoeceu da alma, adoeceu da emoção, teve vergonha de pedir ajuda, teve vergonha de expor a sua fraqueza ou os seus sentimentos, porque você tem uma dificuldade nas suas emoções não significa que você é uma pessoa fraca, muito pelo contrário, mas aquele que pede ajuda, aquele que diz, eu preciso sarar as minhas feridas, esse é corajoso. E como a própria palavra diz, o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia. Então, cuide das suas emoções, seja ousado para valorizar tudo que você sente, seja ousado em Deus para valorizar a tua sanidade mental. E se você perceber nas suas emoções que algo está saindo do controle ou que algo não está indo muito bem, não deixe passar e não fique calado, mas abra a tua boca, busque ajuda, busque um processo terapêutico, busque um profissional de saúde mental, converse com a sua liderança. A sua liderança espiritual, ela está capacitada a compreender o que é um mal espiritual, mas também o que é um mal que precisa de um profissional para cuidar e tratar. Não guarde para você, não finja uma situação que você não está vivendo, muito menos fique fingindo alguém que você não é. Porque forte, valente e corajoso é aquele que enfrenta todas as dificuldades. E se você tem dificuldade na sua saúde mental, seja ousado e corajoso em Deus para buscar ajuda e buscar também tratamento. Ok? Muito obrigada, você que esteve aqui conosco, o programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Toda terça-feira, a partir das 13 horas, nós estamos aqui. Você tem um encontro comigo. Lembrando que a gravação desse programa estará disponível nas minhas redes sociais. Instagram, doutora Rose Cabral, @ doutora Rose Cabral. Facebook, página do programa Livremente, com doutora Rose Cabral. Perfil Rose Cabral. E também o meu canal de YouTube. Canal de YouTube, doutora Rose Cabral. Então, o programa de hoje e também outros programas, acho que todos, sim, todos os programas estão lá nas nossas redes sociais. Clica lá, vai lá, checa lá o nosso conteúdo e se você precisar
de apoio terapêutico. Se você precisar de ajuda, conte conosco, ok? Vou deixar meu telefone de contato para que você dê a sua sugestão, para você desabafar ou até mesmo para que você comece o teu processo terapêutico. 21 99 835 1011. 21 99 835 1011. Espero você terça-feira que vem. Beijo, tchau, tchau.